Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Matei Minha Mãe. Este é o título do livro de Anderson Félix, editado pela Cotter em 2020. Anderson Félix é um escritor catarinense. Ele é professor de língua portuguesa em pré-vestibular. Aparentemente, este é o livro de estreia dele. Eu já havia lido comentários sobre esta obra e acabei comprando o livro pouco depois que foi lançado durante a feira virtual do livro da Unesp. O Anderson depois entrou em contato comigo e me enviou um exemplar autografado também. Como eu tenho 2 exemplares, eu vou mandar um deles para a Biblioteca Municipal da minha cidade natal, Ituiutaba, em Minas Gerais. O romance conta a história de Samuel dos Passos, um adolescente na Florianópolis dos anos 1990. Ele já adverte logo de cara que não domina a língua portuguesa, mas precisa contar uma história. E que história é essa? É a história de um período da vida dele. É nesse sentido, então, um romance de formação. E o que acontece neste período da vida de Samuel que faz com que seja interessante ele contar essa história? Muita coisa. Primeiro, como o título sugere, a morte da mãe. E então um sentimento de culpa profundo por Samuel achar ter causado essa morte. Depois, o pai ausente após a perda da esposa. O pai que tem 2 empregos diferentes para não ter de ficar em casa por muito tempo. Depois, o irmão de Samuel, que tenta suprir essa ausência do pai, protegendo Samuel. Tobias, o cachorro, um animal dócil que parece ser o melhor amigo de Samuel. E Denise, a namorada do irmão. O romance é narrado em primeira pessoa por Samuel, exceto lá na parte final, em que Denise narra um pouco a história. A forma com que é narrado é bastante crua. Há muitos palavrões, erros de conjugação, desrespeito à norma culta. Por exemplo, o uso frequente de para mim fazer, para mim escolher, etc. Tudo, é claro, proposital. Lembra que há um aviso lá logo no início da obra em que o narrador diz não saber muito da língua portuguesa? Pois é. E nisso, Anderson Félix foi muito bem. Manteve a coerência deste narrador, que usa muita gíria, usa muita metáfora e conta com eficiência a sua história. Os diálogos do livro são muito bem construídos e dão uma dinâmica interessante a essa obra. Há, neste romance, todos os traumas e dramas sobre o que é crescer num quase subúrbio, numa classe C ou D de uma cidade grande. A descoberta da sexualidade, o abuso até dessa sexualidade, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, os conflitos
sobre a perda da mãe, a ausência da família em sua educação, o desinteresse pela escola, tudo isso é muito bem retratado neste livro. Samuel é uma espécie de desajustado, procurando um caminho que ninguém quer lhe mostrar. É um personagem muito bem construído. Samuel arruma um emprego em uma hípica e tem de limpar bosta de cavalos. Ali aprende que a merda pode lhe ensinar muito mais do que imaginava. Até que em determinado momento o irmão de Samuel foge de casa com Denise, sem nenhuma explicação, e Samuel resolve ir atrás dele. Samuel precisa saber o que aconteceu com o irmão. Ele precisa saber o que levou o irmão a fugir assim. Nesta viagem, Samuel conhece pessoas em situação de rua, conhece novos amigos que o levam a uma nova percepção do mundo. Conhece inimigos também e percebe que a sobrevivência sempre será uma luta. Assim, de menino indeciso, vai se tornando homem e com esse crescimento carrega todos os vícios da masculinidade tóxica, todos os clichês sobre sexualidade que os filmes pornográficos lhe ensinaram, muito, muito cedo ainda. Repito que a forma com que Anderson Félix escolheu para narrar essa história foi bastante feliz. As gírias, os palavrões, os erros gramaticais, tudo casa perfeitamente com o pensamento de um adolescente. Os diálogos retratam com fidelidade as conversas entre meninos que precisam se mostrar mais fortes do que parecem para suportar e superar uma sociedade cada dia mais decadente. O final é bem surpreendente. O leitor vai ficar atônito com esse desfecho. Leiam este livro de Anderson Félix. Eu vou ler agora um trecho do romance Matei Minha Mãe, para que você tenha uma ideia do estilo escolhido por Anderson Félix para contar essa história de Samuel. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu esse vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Reprovei na 4ª e na 5ª série. Estou fazendo a 7ª pela 2ª vez. Se eu me fuder esse ano, no próximo eu meto um supletivo, na moral. Na saída da escola, só eu e uma menina negra fazemos o trajeto oposto ao dos outros. A gente pega a trilha do lodo e entra na rodovia. Para mim é de boa, porque aí posso voltar de skate para casa. O foda é aguentar a caatinga da trilha e o medo de cair na merda. Subi no skate, empurrei com o pé e peguei impulso. Esse bairro é uma desgraça, só tem mato nessa porra. Eu passo na frente da empresa de ônibus, a placa de não há vagas está sempre presa no portão, mas na real, se o cara aparece com uma carta de recomendação de vereador, pelo menos uma entrevista o vagabundo consegue. Passo da hípica, depois tem o terreno com um punhado de mato, frigorífico, a fábrica de sorvete, mais mato, a quadra de tênis, o posto de gasolina e tem mato deixando de ser mato para virar prédio. Deslizo o pé para trás do skate e paro. Costumo levar uns 5 minutos para atravessar a rodovia e chegar em casa. É que ainda não colocaram as barreiras pequenas no meio da pista, então é preciso esperar a hora certa
aparecer nos dois sentidos da estrada. O meio-fio do acostamento onde estou parado está pintado de verde e amarelo por causa da Copa da França. Não faz muito tempo, o seu Zica tinha um boteco do lado de cá, e a maioria dos bêbados morava do lado de lá. Na real, só quem mora depois da rodovia é a minha família, a da minha cunhada e o Buba. Mas como eu ia dizendo, tinha um boteco do seu Zica aqui perto, e pelo menos uma vez por mês algum bêbado ia pro vinagre tentando voltar para casa. Na última parada foi feia. Um senhorzinho foi atravessar para comprar pinga e tropeçou no próprio chinelo. Não estava bêbado nem nada, mas a gaiola com o passarinho caiu da mão e o coitado parou para juntar. O primeiro carro que atropelou só pegou de leve e o senhorzinho conseguiu ficar de pé. Aí veio o segundo. Rasgou o velho e quebrou a gaiola. O passarinho voou fazendo um esperneio. O terceiro só serviu para acabar com a malinagem. O estrago foi tão grande que o pessoal do rabecão não conseguiu juntar todas as peças. E no dia seguinte, estavam os urubus comendo a carniça no canto da estrada. Acho que é por isso que o seu Zica nunca vendia fiado. Um dia a mulher dele descobriu que no fim da noite, quando o bar baixava as portas, o marido virava mãe para os bêbados. O casal se separou e o boteco fechou as portas para valer. O cara virou piada, entrou em depressão e emagreceu. Alguém disse que o bicho estava com AIDS e o pessoal nunca mais chegou perto para tirar onda com a cara do maluco. Foi mal. Vou tentar não fugir muito para essa porra não virar conversa de madame. Meu cachorro Tobias me esperava na boca da rua. É um vira-lata caramelo. Logo no primeiro dia dele lá em casa, fiz questão de ensinar a nunca atravessar a rodovia. Demorou um pouco para aprender, porque no começo são bem ativos e adoram andar atrás da gente. Mas consegui.